Sabe, às vezes eu fecho os olhos e ainda consigo sentir o cheiro do meu consultório. Um misto de antisséptico, ração e pelos de cachorro. Às vezes lembro do som do sininho da porta quando um cliente chegava com seu bichinho, do latido apressado de um cãozinho assustado com as seringas, do miado fraco de um gato em recuperação. Eu era feliz ali, naquele pequeno espaço que construí com tanto esforço. Meu nome é Elias Rodrigues, tenho 38 anos. E até pouco tempo atrás, eu era um médico veterinário muito conhecido na minha cidade. As pessoas me respeitavam, me chamavam de Doutor Elias, com um sorriso no rosto, e eu sentia orgulho em cada vez que conseguia salvar um animal que chegava à beira da morte. Mas eu não sabia que, em questão de segundos, toda essa vida estável e cheia de planos seria arrancada de mim como se nunca tivesse existido. Eu morava numa casa simples, mas confortável, com minha esposa Lúcia e nosso filho Daniel. O Dani estava empolgado porque seu aniversário de 7 anos estava chegando. Eu tinha prometido que esse ano faríamos a festa mais bonita de todas. Nós dois escolhemos juntos o tema: dinossauros. Ele queria um bolo com um tiranossauro gigante em cima, balões verdes e marrom espalhados por todo canto. Lúcia estava animada também. Eu ficava até tarde na clínica para conseguir juntar dinheiro para a festa, mas, apesar do cansaço, voltava para casa todo dia com o coração cheio de esperança. Eu tinha certeza de que nossa família estava crescendo e que logo poderíamos até trocar de carro, quem sabe abrir uma segunda unidade da clínica em outra cidade vizinha. Me sentia no auge da minha vida. O que eu não imaginava é que uma simples decisão tomada por impulso, para economizar um pouco, seria o começo do meu pesadelo. Foi quando um fornecedor novo apareceu oferecendo um lote de medicamentos veterinários por um preço muito mais em conta do que eu conseguia em qualquer outro lugar. Ele dizia que tinha ótimos contatos, que eram produtos originais dentro da validade, e que eu podia confiar. E eu, querendo juntar cada centavo para a festa do Dani, aceitei. Hoje me pergunto, por que eu não desconfiei? Por que não perguntei mais? Mas na hora eu só pensei na felicidade do meu filho, em como eu poderia fazer algo a mais por ele. Chegou o grande dia. A manhã do aniversário do Dani estava linda, céu azul, cheiro de bolo assando na cozinha. A Lúcia colocava os enfeites enquanto eu corria para buscar as últimas coisas. Os convidados começavam a confirmar presença pelo telefone. E meu filho não parava de perguntar que horas os amigos chegariam. Eu lembro até hoje do sorriso dele, sem nenhum dente na frente, enquanto dançava pela sala fantasiado de explorador de dinossauros. A felicidade dele me fazia esquecer qualquer problema. Mas no início da tarde, ouvi sirenes se aproximando. 4 viaturas pararam em frente à minha casa, chamando a atenção dos vizinhos. Meu coração disparou. Deve ser um engano, pensei, tentando me acalmar. Mas os policiais desceram rápidos com coletes e vieram direto para minha porta. Lúcia abriu ainda segurando a espátula de confeitar, o avental cheio de glacê azul do bolo. Eles perguntaram por mim e, antes que eu conseguisse entender, me algemaram ali mesmo, na frente de todo mundo. Eu tentei argumentar, explicar que havia algum erro, mas não me deixaram falar nada. O Dani apareceu na porta e começou a chorar desesperado, perguntando por que estavam levando o papai. Aquela cena me destruiu. Foi como se uma lâmina atravessasse meu peito. Os policiais mostraram o mandado. Eu estava sendo acusado de receptação de carga roubada. Disseram que os medicamentos que eu havia comprado faziam parte de um esquema de roubo de cargas. Eu fiquei sem chão. Como assim? Perguntei, mas ninguém me ouviu. Eu não sabia, mas o fornecedor que me ofereceu os remédios era parte de uma quadrilha especializada em desviar caminhões inteiros de medicamentos. E agora, pela lei, eu era cúmplice. A festa que eu planejei virou um cenário de filme de terror. Balões voavam para longe quando as viaturas arrancaram comigo dentro, e pela janela do carro eu via o rosto do meu filho, molhado de lágrimas. Era como se todo o ar tivesse sumido do mundo. Fui levado direto para a delegacia. Lembro do som da porta de ferro batendo atrás de mim. O cheiro de mofo do corredor gelado me fez perceber que aquilo não era um pesadelo. Eu estava preso. Ali, enquanto me revistavam, pensei nos meus pais que estariam chegando para o parabéns, nos amiguinhos do Dani que veriam a polícia na frente da nossa casa. Eu me senti o pior ser humano do mundo. E pior, eu não tinha culpa, mas ninguém parecia acreditar. E você? Já passou por alguma situação em que tudo virou de cabeça para baixo de uma hora para outra? Escreve aqui nos comentários e me conta de que cidade você está assistindo. Eu juro que nunca imaginei que aquele dia seria o começo do meu inferno. E acredite, o pior ainda estava por vir. Naquela primeira noite na cela, eu não consegui pregar os olhos. O cheiro era horrível. Um misto de urina e desinfetante velho. O colchão,
se é que dava para chamar aquele pedaço de espuma encardida de colchão, estava úmido e cheio de manchas. Eu me encolhi num canto tentando entender como tinha parado ali. Cada vez que fechava os olhos, via o rostinho do Dani me olhando com medo, e aquilo me dilacerava por dentro. Eu pensava na Lúcia, imaginando como ela estaria se sentindo, sozinha, tendo que explicar para todos na festa que o pai do aniversariante havia sido preso. Será que ela conseguiria defender minha honra? Ou será que todos já me julgavam como culpado? Na delegacia, ninguém me ouvia. Meu advogado demorou 2 dias para conseguir me visitar. Ele também não entendia nada no começo. Eu não tinha antecedentes, sempre fui correto, pagava meus impostos, era conhecido como trabalhador, mas o delegado estava certo de que eu fazia parte de uma quadrilha e não queria nem saber das minhas explicações. As provas eram claras para eles. Medicamentos da carga roubada estavam na minha clínica e eu tinha comprado tudo em dinheiro vivo. Eu expliquei que paguei assim porque o vendedor ofereceu desconto, mas essa justificativa, que na minha cabeça fazia sentido, apenas me afundava mais. Foram dias intermináveis até a audiência de custódia. Quando enfim fui levado ao tribunal, lembro que minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. O juiz parecia distante, frio, como se eu fosse apenas mais um número em uma pilha de processos. O promotor pintou minha imagem como a de um criminoso esperto, que usava a clínica veterinária como fachada para lavar dinheiro de quadrilhas de roubo de cargas. Eu sentia minha alma se esfarelar a cada palavra dita. Minha defesa parecia frágil, e eu percebi nos olhares do juiz e do promotor que já haviam me condenado mentalmente. Quando decretaram minha prisão preventiva, senti minhas pernas falharem. Era oficial. Eu iria para o presídio. No caminho para o presídio estadual, dentro do camburão escuro, me perguntei se a vida teria chance de voltar ao normal. Eu pensava em como as pessoas da cidade falariam de mim, em como meus clientes confiavam em mim para cuidar dos seus animais, e agora provavelmente me viam como um bandido. Será que algum dia vou conseguir limpar meu nome? Eu me perguntava, tentando não enlouquecer. No presídio, tudo era ainda mais brutal do que eu imaginava. Fui jogado numa cela com mais de 20 homens. O cheiro de suor e fezes misturava-se ao calor sufocante do lugar. Eu sentia a pele grudenta, como se nunca mais fosse ficar limpo de verdade. No primeiro dia, apanhei de um detento que me acusou de estar pagando de santinho. Minha cabeça latejava de dor, e a cada minuto que passava ali, eu me sentia mais distante do Elias que fui um dia. Na primeira noite, lembro de encostar na parede fria e olhar para o teto rachado, perguntando a Deus: por quê? O que eu fiz para merecer isso? Mas o silêncio era a única resposta que eu recebia. Aos poucos, fui entendendo as regras do lugar. Aprendi a não olhar diretamente nos olhos dos outros presos, a ficar calado quando chegava a comida, a dormir com um olho aberto. Qualquer vacilo poderia significar apanhar ou até coisa pior. Dentro de mim, eu repetia todos os dias que era inocente, mas comecei a perceber que pouco importava o que eu sentia ou acreditava. Para o sistema, eu já estava condenado. Minha família tentou me visitar, mas as visitas eram humilhantes. A Lúcia aparecia com os olhos inchados de tanto chorar. O Dani só foi uma vez, e lembro que quando me viu naquele uniforme bege, chorou tanto que precisaram tirá-lo da sala. Depois disso, ela nunca mais o levou para me ver. Eu entendi, mas aquilo me matou por dentro. Cada visita terminava com um abraço rápido e um "eu te amo", dito entre lágrimas, enquanto um guarda ficava ao lado impaciente, como se nossos sentimentos fossem um estorvo. No segundo mês preso, começaram os boatos entre os detentos de que eu era dedo duro, que eu tinha delatado alguém. Eu não sabia de onde surgiam essas fofocas, mas no presídio, qualquer boato vira sentença de morte. Passei a viver com medo constante. Dormia pouco, sempre alerta. A tensão foi me consumindo aos poucos. Comecei a ter crises de ansiedade. Mal conseguia respirar em alguns momentos. Meus cabelos começaram a cair em tufos, e o espelho do banheiro coletivo devolvia a imagem de um homem que eu mal reconhecia. Olhos fundos, barba rala, pele amarelada. A cada dia que passava, eu morria um pouco por dentro. Nesse período, as contas começaram a se acumular. A clínica foi fechada por ordem judicial e a casa foi hipotecada para pagar o advogado. Lúcia fazia o que podia para manter o Dani na escola, mas sozinha e com a vergonha que caiu sobre nossa família, ela foi afundando junto comigo. Amigos se afastaram, vizinhos cochichavam, e eu, atrás das grades, só ouvia as notícias de longe. O mundo lá fora continuava girando, mas minha vida tinha parado. Você já imaginou como seria ficar preso por algo que não fez enquanto sua família desmorona? É um pesadelo que eu não desejo para ninguém. E acredite, ainda nem chegamos na parte mais sombria dessa história. O tempo dentro do presídio parecia ter outra velocidade.
Cada dia arrastava-se como um mês. Às vezes, eu perdia a conta dos dias. Só me lembrava do tempo que passava porque os guardas gritavam o nome dos presos no dia de visita. As noites eram as piores. Os gritos de outros detentos, o barulho de brigas no pátio, o som das correntes batendo nas grades. Não havia silêncio, não havia descanso. A cada hora que eu passava ali, sentia minha sanidade escorregar pelos meus dedos. No início do terceiro mês, meu advogado me trouxe a notícia que me fez quase desmaiar. O processo se arrastaria por tempo indeterminado, porque outras cargas roubadas tinham sido rastreadas até a mesma quadrilha que me vendeu os medicamentos. A polícia estava convencida de que eu era parte de algo muito maior e queria que eu confessasse para fechar o caso, mas eu não tinha nada para confessar. Só que dizer isso não adiantava nada. O sistema precisava de culpados e eu era o bode expiatório perfeito. Homem de classe média com clínica própria, sem poder ou contatos para me proteger. Eu me tornei o elo fraco onde toda a culpa poderia cair. Foi nesse momento que comecei a perder a esperança. Tive crises de pânico tão fortes que precisei ser levado à enfermaria. Fiquei lá alguns dias, em um corredor fétido, sendo medicado apenas para me manter calmo o suficiente para não enlouquecer de vez. Lembro de uma noite em que acordei suando frio, com a sensação de que estava sendo sufocado. Chorei em silêncio, mordendo o lençol para não fazer barulho, com medo de que alguém ouvisse e aproveitasse minha fraqueza. Ali percebi que eu não era mais o mesmo Elias que entrara ali meses antes. Enquanto isso, lá fora, minha esposa fazia o impossível para segurar as pontas. Ela vendia pequenos objetos, móveis da casa, tentava arrumar bicos. Mas as pessoas na cidade começaram a virar as costas. Alguns clientes que um dia me elogiaram espalhavam fofocas. Diziam que eu sempre fora bandido, que minha clínica era fachada, que era questão de tempo até ser descoberto. Ela me contou em uma das visitas que parou de ir ao mercado durante o dia, porque não aguentava mais os olhares de desprezo. Passou a sair só à noite, quando quase ninguém estava nas ruas. O Dani teve que mudar de escola porque as crianças começaram a zombar dele, chamando-o de filho de ladrão. Quando ouvi isso pela primeira vez da boca da Lúcia, senti meu peito rasgar. Foi como se tudo que eu sempre quis proteger, minha família, estivesse sendo destruído e eu não pudesse fazer nada. No fundo, comecei a entender que, mesmo que eu conseguisse provar minha inocência um dia, as marcas daquela acusação jamais sairiam da nossa história. Com o tempo, as cartas da Lúcia ficaram mais curtas, as visitas menos frequentes. Eu não a culpava. Eu via que ela estava se esgotando, emocional e financeiramente. Ela precisava cuidar do Dani, tentar manter algum tipo de normalidade na vida dele, e ao mesmo tempo lidar com o peso de um marido preso injustamente. Eu me sentia um fardo. Essa sensação foi me consumindo de dentro para fora. Um dia depois de quase um ano preso, recebi a notícia de que meus pais haviam vindo até a cidade para tentar me visitar, mas não os deixaram entrar por causa de um erro burocrático no sistema de agendamento. Eles voltaram para casa sem me ver. Soube depois que minha mãe teve uma crise nervosa e precisou ser internada. Ali eu comecei a me perguntar se minha existência não estava causando mais sofrimento do que alegria para quem eu amava. Nesse período minha mente começou a ficar turva. Eu tinha lapsos de memória, esquecia datas, nomes, até mesmo onde estava. Os outros presos começaram a me chamar de o veterinário doido. Alguns riam, outros apenas se afastavam. Eu falava sozinho, revivia mentalmente o dia da minha prisão repetidas vezes, como se estivesse preso naquele pesadelo em looping. Tinha noites em que sentia cheiro de bolo de chocolate, como se minha mente quisesse me levar de volta para o dia do aniversário do Dani, antes do inferno começar. Mas então acordava e sentia o cheiro podre do presídio, e percebia que ainda estava ali. Foi nesse estado que passei a maior parte dos 2 anos em que fiquei preso. 2 anos em que vi o mundo lá fora mudar, mas minha vida seguir estagnada. 2 anos em que perdi a maior parte de quem eu era. 2 anos em que o Elias veterinário, pai, marido, amigo, foi morrendo pouco a pouco. Tudo isso por causa de uma compra que, aos meus olhos, parecia só uma chance de economizar para a festa do meu filho. E você que está ouvindo minha história, já pensou em como um erro, mesmo que sem intenção, pode arruinar toda a sua vida? Se isso já aconteceu com você ou com alguém que você conhece, compartilha comigo nos comentários. E escreve também de qual cidade você está me assistindo. Eu quero muito saber até onde minha história está chegando. Porque depois desses 2 anos, eu saí do presídio, mas o Elias de antes nunca mais voltou. E infelizmente, o pior ainda estava por acontecer.
Quando a porta do presídio se abriu para mim, depois de 2 anos que pareceram 2 décadas, eu senti o sol bater no meu rosto como se fosse algo estranho, quase agressivo. Lembro que fechei os olhos com força, como se a luz fosse me queimar. Saí com uma sacola plástica na mão. Nela, uma calça que não me servia mais, uma camisa amarrotada e meus documentos. Foi tudo o que restou do Elias que entrou ali. Não havia ninguém esperando do lado de fora. Não tinha Lúcia, não tinha Dani, não tinha meus pais. Era só eu e aquele portão que se fechava atrás de mim, como se dissesse, agora se vira. Peguei um ônibus para voltar à minha cidade, mas a viagem foi um tormento. Cada vez que o motorista fazia uma parada e alguém novo entrava, eu sentia que todos me olhavam, como se soubessem que eu era um ex-presidiário. Talvez fosse só paranoia, mas eu estava tão destruído mentalmente que qualquer coisa me fazia sentir culpado, sujo, exposto. Quando enfim desci na rodoviária, minhas pernas tremiam. Caminhei até o antigo endereço da minha casa, mas parei do outro lado da rua quando vi que havia uma placa de "Vende-se" no portão. Meu coração gelou. Eu sabia que a hipoteca não tinha sido paga, mas ver a casa vazia, com as janelas lacradas e o mato crescendo no quintal, foi como receber mais uma sentença. Eu tentei ligar para a Lúcia, mas meu número não existia mais no celular dela. Mandei mensagem e nada. Fui até a casa dos meus pais, mas encontrei a vizinha na calçada que me disse que eles haviam voltado para o interior porque não aguentavam mais a vergonha e a tristeza. Não os culpo. Eu mesmo não sabia como me olhar no espelho. Comecei a andar sem rumo pelas ruas. Entrei em um bar pequeno e pedi uma pinga. Foi a primeira vez que bebi algo tão forte na vida. O gole queimou minha garganta, mas por alguns segundos fez a dor dentro de mim diminuir. Pedi outro, depois outro. Saí do bar cambaleando e assim comecei uma rotina que, em poucos dias, virou meu único modo de existir. Não tinha mais onde dormir, então passei a perambular pelas praças. Às vezes deitava em bancos, outras vezes embaixo de marquises. Nas primeiras noites tinha vergonha de ser visto ali, mas rapidamente percebi que ninguém se importava. Eu era só mais um invisível entre tantos. As roupas foram ficando cada vez mais sujas. O cheiro do meu corpo se misturava com o das ruas. Eu tentava tomar banho em banheiros públicos, mas nem sempre conseguia. Comia o que achava no lixo ou aceitava doações de pessoas que passavam com pressa, deixando um salgado ou um copo de café na minha frente sem nem olhar nos meus olhos. Aquele homem que um dia fora Doutor Elias, agora mendigava migalhas, e quanto mais eu bebia, mais o tempo parecia perder sentido. Dias e noites se confundiam, e eu comecei a perder a noção do mês, do ano. Às vezes, acordava em um canto qualquer, e nem lembrava como tinha chegado ali. Eu tentava encontrar alguma esperança pensando no Dani, mas cada lembrança dele doía como uma faca. Será que ele se lembrava de mim? Será que me odiava por ter destruído nossa família? Será que na cabecinha dele eu era só um criminoso que sumiu? Essas perguntas me assombravam. Tentei ir até a escola onde ele estudava, mas os seguranças não deixaram eu sequer chegar perto. Disseram que, se insistisse, chamariam a polícia. Senti como se fosse um fantasma rondando a vida deles, proibido de existir no mesmo mundo. Passei a frequentar albergues algumas noites, mas acabava sendo expulso por brigas ou crises que eu mesmo tinha quando misturava a bebida com meus surtos de pânico. Eu gritava com as paredes, chorava alto, e isso incomodava outros moradores de rua. Muitos começaram a me evitar. Eu via nos olhos deles o mesmo medo que um dia vi no olhar do Dani. Era como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Nesse período, meu corpo começou a pedir socorro. Emagreci quase 20 quilos, minhas mãos tremiam o tempo todo e dores constantes no estômago me faziam vomitar sangue às vezes. Eu sabia que estava morrendo aos poucos, mas parte de mim sentia que merecia aquilo, como se fosse o preço por ter tomado a decisão errada lá atrás. Alguns dias eu sonhava com o passado. Via a Lúcia preparando o café da manhã, o Dani correndo pela casa. Acordava sorrindo, mas logo percebia o chão duro e frio da calçada embaixo do meu corpo. E o sorriso virava choro. Você já se sentiu completamente sozinho, mesmo estando em meio a milhares de pessoas? Já sentiu que sua vida não tem mais valor, que sua existência é só um peso para quem te conheceu? Eu sentia isso todos os dias, e cada amanhecer era apenas mais uma oportunidade para o sofrimento continuar. A cidade que um dia me aplaudiu agora me ignorava. Eu passava pelas ruas onde antes era cumprimentado com respeito, mas agora as pessoas desviavam o olhar, atravessavam para o outro lado. Aquele Elias respeitado havia morrido,
e em seu lugar restava só um homem quebrado, afundado em arrependimento e álcool. E se você acha que nada mais poderia piorar, saiba que o destino ainda tinha mais cartas cruéis para jogar comigo. Eu não sabia mais quanto tempo havia se passado desde que saí do presídio. O tempo virou um borrão em meio aos dias que se repetiam, todos iguais. Acordar no frio da calçada, procurar algum resto de comida, beber até apagar e tentar esquecer que um dia fui alguém. Meu corpo começou a me trair. Acordava com dores tão fortes nas articulações que mal conseguia levantar. Meus dentes começaram a cair, um a um, por falta de cuidado e pela acidez do álcool barato que eu consumia sem parar. Em alguns momentos, sentia dores tão insuportáveis no estômago que achava que ia morrer ali mesmo, na calçada, sem ninguém notar. Um dia, depois de mais uma noite sem sono, fui até a frente da clínica onde trabalhei. O letreiro com meu nome tinha sido arrancado, e no lugar havia uma placa de "Aluga-se". As paredes, que um dia eram pintadas de verde claro, estavam descascadas, pichadas com palavras que não consegui ler direito. Fiquei parado em frente à porta por horas, como se esperasse que alguém aparecesse para me chamar de volta. Mas ninguém apareceu. Em algum momento, uma mulher com seu cachorro passou e me olhou com desprezo. Vi que era uma antiga cliente minha. Ela apertou o passo, puxando o cãozinho como se eu fosse atacá-la. Eu não a culpo. Eu devia estar irreconhecível, com barba desgrenhada, roupas rasgadas e cheiro de bebida. Nesse dia, algo dentro de mim quebrou de vez. Sentei na calçada em frente à clínica e chorei como uma criança. Não era só pela minha vida, mas pelo que perdi, pelo que destruí sem querer. Chorei por ter arruinado o sonho que construí com tanto suor, pelo sorriso do Dani que não veria mais, pelo abraço da Lúcia que provavelmente nunca mais sentiria. Eu sentia que tudo de bom que um dia existiu em mim tinha desaparecido, e de repente pensei em desistir de vez. O desejo de sumir, de dar um fim à dor, começou a crescer na minha cabeça como uma sombra. Naquela noite, encontrei uma garrafa de bebida mais forte do que eu costumava tomar. Sentei em um canto escuro de uma praça e bebi tudo de uma vez. A bebida queimava, mas eu queria que doesse. Queria que fosse o bastante para apagar tudo. Mas em vez de me matar, ela me fez ter um surto. Lembro de gritar com as árvores, xingar Deus, dizer que ele havia me abandonado. Algumas pessoas passaram rápido, assustadas, e outras só riram de mim. Aquilo me fez sentir ainda menor. Quando acordei, estava todo mijado, com fome e sem conseguir levantar. Foi um morador de rua mais velho, chamado Seu Raimundo, que me ajudou a ficar de pé. Ele me deu um gole d'água e disse: "Você precisa de ajuda, rapaz." Naquele momento, mesmo no fundo do poço, senti uma faísca de humanidade. Raimundo me levou até uma casa de acolhimento, mas eu não consegui ficar. Tinha medo dos outros moradores, das regras, dos barulhos que me lembravam a prisão. Fugi na mesma noite, de volta para as ruas. E assim foi por semanas. Tentava ajuda, mas minha mente me sabotava. Comecei a ter alucinações. Via o Dani correndo na minha direção. Ouvia a voz da Lúcia me chamando. Mas quando esticava a mão para tocar neles, percebia que estava sozinho. Nessas horas caía de joelhos e chorava até faltar ar. Aos poucos, fui sendo conhecido entre os outros moradores de rua como o veterinário maluco. Alguns zombavam, outros me evitavam. Às vezes, quando eu conseguia um trocado limpando vidros de carro, ia até uma lan house e tentava procurar notícias da minha família. Mas meu nome só aparecia em matérias antigas sobre minha prisão, com títulos como veterinário envolvido em roubo de carga, ou Dr. Elias, de médico respeitado a criminoso. Ler aquilo era como levar facadas no peito. E você? Já teve a sensação de que tudo conspira contra você, como se não importasse o quanto tente, tudo só piora? Me conta aqui nos comentários se já viveu algo parecido. E aproveita para escrever de onde você está assistindo essa história. Saber que alguém está ouvindo meu desabafo me faz sentir, nem que seja por alguns minutos, que ainda existo. Uma madrugada, enquanto perambulava pelas ruas vazias, ouvi sirenes. Me escondi em um beco tremendo de medo. A lembrança da minha prisão ainda me assombrava. Eu estava tão transtornado que pensei em me entregar, mesmo sem ter feito nada de novo. Era como se minha mente dissesse que eu merecia voltar para a cadeia, que era meu único lugar no mundo. Esse pensamento me perseguiu por muito tempo. O álcool já não bastava para anestesiar a dor. Comecei a misturar remédios que encontrava no lixo de farmácias, sem saber o que eram. Às vezes desmaiava por horas, acordando desorientado. Outras vezes ficava em delírio, falando sozinho, revivendo momentos da minha vida que não voltariam mais. Cada vez que voltava a si, estava mais fraco, mais próximo de perder a lucidez de vez.
E o pior é que, mesmo assim, uma parte de mim ainda queria acreditar que poderia reencontrar o Dani, abraçar a Lúcia, explicar tudo, mas, em meio à sujeira, à dor, ao frio, essa esperança era cada vez mais frágil. A verdade é que eu já não sabia se conseguiria sobreviver por muito mais tempo. Foi durante um inverno especialmente rigoroso que minha saúde deu sinais claros de que estava chegando ao limite. As noites pareciam mais longas e geladas que nunca. A friagem penetrava nas minhas roupas rasgadas, me deixando com calafrios que não passavam mesmo durante o dia. Acordava com o corpo enrijecido, as mãos roxas, os lábios rachados a ponto de sangrar. Eu já não tinha forças para correr atrás de comida ou migalhas. Me arrastava pelas calçadas como um espectro, pedindo esmolas com um fio de voz. Alguns me davam moedas, outros me mandavam calar a boca. Eu aceitava tudo em silêncio. Já não me via mais como um ser humano. Certa noite encontrei abrigo embaixo de uma marquise, em frente a uma padaria que fechava cedo. O cheiro de pão fresco me torturava. Lembrei imediatamente das manhãs em casa, quando a Lúcia colocava pãezinhos quentinhos na mesa, e o Dani sorria ao ver o café da manhã pronto. Essas lembranças batiam como facadas. Me perguntava, onde foi que perdi o controle de tudo? Como uma decisão errada pôde me derrubar tão fundo? E nessas perguntas eu me afogava, enquanto o mundo lá fora parecia seguir normalmente. Durante dias comecei a tossir sem parar. A tosse vinha acompanhada de um catarro escuro e às vezes gotas de sangue. Passei a ter febres altas, delírios em que via meu filho me chamando do outro lado da rua, ou a Lúcia me esperando na porta de casa. Eu sabia que estava adoecendo sério, mas não tinha coragem de procurar um hospital. O medo de ser identificado, de ter que explicar quem eu era, de voltar a ser preso, me paralisava. E para ser honesto, parte de mim já tinha desistido de lutar. Um dia, acordei tão fraco que não consegui me levantar. Meus ossos doíam como se estivessem quebrados. Minha visão estava turva e senti que algo dentro de mim dizia que eu não passaria daquela noite. Foi quando senti uma mão em meu ombro. Era seu Raimundo novamente, o morador de rua mais velho que já havia me ajudado meses antes. Ele me olhou com tristeza e disse: "Você vai morrer assim, Elias? Sem lutar mais uma vez?" Suas palavras me tocaram fundo. Pela primeira vez em muito tempo, alguém dizia meu nome. Me reconhecia como pessoa. Era como um sopro de dignidade em meio a tanto abandono. Com muito esforço, ele me levou até um posto de saúde. Fui atendido quase inconsciente com pneumonia avançada. Passei dias no hospital, ligado a aparelhos que me ajudavam a respirar. Naquele leito, a cada vez que abria os olhos, lembrava que estava vivo, mas não sabia se isso era bom ou ruim. As enfermeiras me olhavam com pena. Algumas perguntavam se eu tinha família. Eu não tinha coragem de responder. Só dizia, não sei. Era mais fácil do que explicar toda a tragédia que me levou até ali. Enquanto estava internado, tive muito tempo para pensar. Lembrei de cada momento que me trouxe até aqui. O dia em que confiei no fornecedor errado, o aniversário do Dani interrompido pela polícia, os olhares de nojo na delegacia, o presídio, a saída solitária, a primeira garrafa de álcool, as noites de desespero na rua. Percebi que, apesar de inocente do crime que me acusaram, eu havia tomado decisões que me destruíram, como não ter procurado ajuda real, não ter insistido em provar minha inocência, não ter cuidado de mim mesmo para poder lutar pela minha família. Quando consegui andar novamente, os médicos disseram que eu poderia receber alta, mas que precisava de repouso e alimentação adequada. Ri baixinho. Repouso? Alimentação? Eu não tinha nem onde dormir. Recebi um kit com alguns remédios e saí do hospital mancando, com uma sacola de plástico em uma mão e minha vergonha na outra. Voltei para as ruas sem saber o que fazer. Cada passo doía, mas mais doía perceber que não tinha para onde ir. Nesse período passei a ter crises depressivas profundas. Cheguei a tentar me jogar em frente a um ônibus, mas fui puxado por um desconhecido no último segundo. Fiquei deitado na calçada, chorando, ouvindo as buzinas, sem coragem de levantar. Ninguém parou para ajudar. O homem que me salvou sumiu tão rápido quanto apareceu. A indiferença das pessoas era um lembrete cruel de que, para o mundo, eu já não era ninguém. Você já sentiu que perdeu tanto que não restou mais nada? Que o simples ato de acordar já é um peso impossível de carregar? Se você já passou por algo assim, me conta aqui nos comentários. Às vezes, compartilhar a dor faz com que ela pese menos. E escreve também de qual cidade você está me assistindo. Saber que minha história está chegando a outros corações me faz sentir, por um momento, que não estou completamente sozinho. Mesmo fraco, decidi tentar mais uma vez. Resolvi procurar uma igreja que distribuía sopa e roupas limpas. Não queria só a sopa.
Queria, quem sabe, encontrar um olhar de compaixão. Algo que me lembrasse que eu ainda era um ser humano. Quando cheguei, o cheiro do caldo quente me fez perceber o quanto estava faminto. As pessoas me receberam com cuidado, me deram roupas limpas e pela primeira vez em muito tempo, dormi em um lugar aquecido, sem medo. Mas mesmo nesse pequeno alívio, a dor de saber que minha família estava perdida me corroía. Como poderia seguir em frente sem eles? E se você pensa que depois desse sopro de ajuda as coisas finalmente melhoraram, a vida ainda tinha mais provações guardadas para mim. Passei algumas semanas abrigado naquela igreja, comendo sopa quente, dormindo em um colchonete no salão. Foi a primeira vez em muito tempo que tive algum conforto, mesmo que mínimo. Lá, conheci pessoas que também carregavam cicatrizes invisíveis. Homens e mulheres que perderam tudo por causa de vícios, doenças, dívidas ou traições. Conversar com eles me fazia perceber que minha dor não era única, que havia outros tantos vivendo seus próprios infernos. Isso me trazia uma pontinha de consolo, mas ao mesmo tempo me fazia questionar. Por que tantos de nós fomos empurrados para as ruas? Como se não fôssemos mais dignos de ajuda ou de amor. Durante as manhãs, ajudava a limpar o salão, varrer a calçada, carregar caixas com doações. Aqueles pequenos serviços me faziam sentir útil outra vez. Quando alguém me dizia obrigado, meu coração aquecia, mas as noites continuavam sendo difíceis. Eu acordava várias vezes com pesadelos em que revivia minha prisão, ou sonhava com o Dani me chamando de longe, mas sem nunca conseguir chegar até ele. Nessas madrugadas, saía do salão e ficava olhando a lua. Perguntava em voz baixa: "Meu filho, onde você está? Você pensa em mim?" E chorava até meus olhos não aguentarem mais. Foi em uma dessas noites que conheci a Dona Isabel, uma senhora que frequentava a igreja. Ela percebeu meu sofrimento e puxou conversa. Perguntou minha história e, pela primeira vez em anos, contei tudo sem esconder nada. Ela ouviu em silêncio, segurando minha mão com firmeza, como se dissesse que eu não precisava ter vergonha. Quando terminei, ela me disse: "Você ainda tem valor, Elias. Ainda pode recomeçar." Aquilo soou estranho aos meus ouvidos, quase impossível. Como alguém que perdeu tudo poderia recomeçar? No dia seguinte, Dona Isabel voltou com um envelope. Dentro havia o contato de uma assistente social que ajudava pessoas em situação de rua a conseguirem documentos, tratamento médico e, em alguns casos, vagas em programas de reabilitação. Ela me incentivou a ligar, mas confesso que demorei dias até ter coragem. Tinha medo de mais uma decepção. Medo de ouvir que meu caso não tinha solução. Mas, em uma manhã fria, tomei coragem e liguei de um telefone emprestado. A assistente social marcou um encontro comigo para a semana seguinte. Enquanto aguardava, decidi escrever uma carta para a Lúcia. Não sabia se ela ainda morava na cidade, mas precisava tentar. Escrevi com toda a minha alma, contando que nunca fui culpado, que passei esses anos todos pensando neles, pedindo perdão. Pedi que, se ela não quisesse mais me ver, pelo menos dissesse ao Dani que eu o amava. Chorei, escrevendo cada palavra. Entreguei a carta para Dona Isabel, que prometeu tentar encontrar alguém que a levasse até o último endereço que eu tinha. No dia do encontro com a assistente social, coloquei a roupa menos rasgada que tinha, penteei meus cabelos com os dedos e fui ao local marcado, uma sala simples em um prédio do centro. Quando entrei, tremia tanto que mal conseguia falar. Ela me recebeu com um sorriso calmo, ofereceu água e pediu que contasse minha história. Pela segunda vez em poucos dias, abri meu coração. Contei tudo: a prisão injusta, a solidão, a rua, o alcoolismo. Quando terminei, ela disse algo que mudou meu mundo. Você foi vítima de uma enorme injustiça. E ainda há caminhos legais para tentar limpar seu nome. Ela explicou que meu processo nunca foi concluído. Eu havia sido solto por excesso de prazo na prisão preventiva, mas não absolvido. Ou seja, minha ficha ainda mostrava que eu respondia por receptação, mesmo sem condenação formal. E isso era como um fantasma que me impedia de arrumar emprego ou reconstruir a vida. Ela prometeu me ajudar a acionar a Defensoria Pública para tentar reabrir o caso, buscar provas de minha inocência e, quem sabe, limpar meu nome de uma vez por todas. Pela primeira vez em anos, senti uma centelha de esperança. Enquanto isso, a vida no abrigo seguia. Alguns dias eram melhores, outros piores. Comecei a frequentar grupos de apoio para dependentes químicos, onde encontrei pessoas dispostas a escutar sem julgar. Lá, descobri que muitas histórias eram parecidas com a minha. Pessoas que cometeram um erro ou que foram injustiçadas e acabaram presas ou jogadas às ruas. Em cada reunião, quando terminava de compartilhar minha história, sentia um pouco do peso sair das minhas costas. Uma tarde, Dona Isabel apareceu com um sorriso e disse que tinha notícias.
Ela contou que entregou minha carta para uma antiga vizinha que prometeu tentar fazer chegar até a Lúcia. Meu coração disparou. Será que ela leria? Será que me odiava? Será que contaria ao Dani que o pai dele ainda estava vivo, lutando para voltar a ser alguém digno? Essas perguntas me tiraram o sono por dias. Eu já não conseguia pensar em outra coisa. Você já viveu aquele momento em que um pequeno sinal de esperança muda completamente sua perspectiva? Aquele instante em que você pensa, talvez ainda dê tempo. Se sim, me conta nos comentários e diz também de que cidade você está assistindo essa história. Porque saber que tem gente ouvindo minha voz me faz acreditar que, apesar de tudo, ainda existe um motivo para continuar. Mas, como tudo na minha vida, essa luz que começava a brilhar logo foi ameaçada por novas sombras que eu não esperava enfrentar. Depois que soube que minha carta poderia chegar até a Lúcia, vivi dias de ansiedade e esperança misturados com medo. Cada vez que alguém batia à porta do abrigo, meu coração disparava achando que poderia ser alguma resposta dela. Mas as horas viravam dias, e os dias semanas, sem nenhuma notícia. A cada silêncio, uma parte de mim dizia que ela havia me esquecido, que não queria mais saber de mim. Mesmo assim, eu me agarrava à pequena possibilidade de que, em algum lugar, ela e o Dani estivessem pensando em mim. Enquanto isso, a assistente social me ajudava a reunir documentos, relatórios médicos do período na prisão e registros que mostravam como a clínica havia comprado o lote de medicamentos sem saber que era fruto de crime. Ela entrou em contato com antigos clientes que aceitaram depor a meu favor, contando como sempre fui um profissional honesto. Pela primeira vez, comecei a perceber que ainda havia pessoas dispostas a me estender a mão. Cada ajuda que chegava era como um tijolo reconstruindo o que sobrou da minha autoestima. Foi também nesse período que reencontrei seu Raimundo, o morador de rua que me salvou mais de uma vez. Ele estava muito doente, com feridas nas pernas que não cicatrizavam. Eu sabia o que precisava fazer. Com a experiência de veterinário, improvisei curativos, limpei suas feridas, usei tudo o que aprendi cuidando de animais para tentar salvar um ser humano. Foi ali, cuidando dele, que senti pela primeira vez, em anos, que meu dom ainda podia servir para o bem. Pensei, talvez Deus ainda tenha um plano para mim. No entanto, a vida parecia testar minha vontade de lutar a cada passo. Uma madrugada, voltando de uma reunião do grupo de apoio, fui cercado por 3 homens que me agrediram para roubar os poucos trocados que eu carregava. Tomei socos no rosto, chute no estômago e caí desacordado. Quando acordei, estava jogado em um beco, sangrando, sem meus documentos e com dores que me deixavam quase imóvel. Pensei que aquele seria meu fim. Mas a lembrança do Dani, do sorriso banguela dele no dia do aniversário, me fez reunir forças para me arrastar até o abrigo. Os dias seguintes foram de recuperação dolorosa, mas também de muita reflexão. Eu poderia desistir ali, afundar de vez na dor e no ressentimento, ou poderia seguir tentando, mesmo que fosse só para honrar a memória do homem que fui um dia. Escolhi continuar lutando. Cada dia que levantava, mesmo com dores, era uma pequena vitória contra tudo que me esmagava. E acredite, essas pequenas vitórias foram me dando coragem. Até que, em uma manhã cinzenta, a assistente social entrou no abrigo com os olhos brilhando. Ela trazia um envelope com uma carta dentro. Quando colocou em minhas mãos, reconheci imediatamente a caligrafia de Lúcia. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir. Li cada palavra com lágrimas turvando minha visão. Ela dizia que leu minha carta, que o Dani perguntava por mim e que, mesmo sem entender tudo, ainda me amava. Disse que estava disposta a conversar, que também tinha sofrido muito, que precisava ouvir de mim toda a verdade. Meu coração quase explodiu de emoção. Foi como sentir o sol nascer depois de anos de noite escura. Nos dias seguintes, com a ajuda da assistente social, consegui conversar com a Lúcia por telefone. Falei com o Dani pela primeira vez em anos. Sua voz estava diferente, mais madura, mas ao me ouvir dizer "meu filho", ele chorou. Eu também. Foram minutos que valeram mais do que qualquer tesouro. Minutos que me lembraram quem eu era e por que precisava continuar lutando. Hoje, ainda estou em situação vulnerável, mas estou sóbrio há mais de 3 meses. Estou morando em um quarto cedido por um projeto social, enquanto aguardo o andamento do meu processo para tentar limpar meu nome. Sei que o caminho é longo. Sei que talvez nunca volte a ter a vida que um dia sonhei. Mas se tem algo que aprendi em toda essa tragédia, é que, enquanto houver amor, ainda há esperança. E enquanto houver esperança, há chance de reconstruir. Se você chegou até aqui, eu te peço, cuide das suas escolhas, mas nunca julgue quem caiu.
A vida pode virar do avesso em um piscar de olhos, e todos nós somos vulneráveis a erros ou injustiças. E se você também já enfrentou momentos em que tudo parecia perdido, compartilhe a sua história aqui nos comentários. Me diz de qual cidade você está assistindo essa história. Quero sentir que não estou sozinho nessa luta. E se puder, se inscreva no canal para ouvir mais histórias como a minha e ajudar a espalhar essas lições de vida. Porque a maior verdade que descobri é que nada, absolutamente nada, é mais importante que as pessoas que amamos e que nos amam de volta. Obrigado por me ouvir até aqui. Nunca desista, mesmo quando tudo parecer impossível.